Olá, resistência dos materiais, aula 6. Vamos dar uma olhada em métodos de falha de estruturas. Inicialmente madeira, a gente vai olhar também aço e concreto. Ok? Primeira coisa então, nós temos aqui uma viga de madeira. Ok? É uma viga de madeira, ela está sujeita a duas cargas aqui e duas reações, basicamente forçando ela a sofrer uma falha por flexão. E o que acontece nessa viga? É uma viga padrão, ok? E ela vai tender a deformar. A gente consegue ver aqui, ó, inclusive, que a parte dela aqui, ó, os apoios estão até descendo um pouquinho na madeira, estão comprimindo um pouco a madeira ali, e a madeira está deformando localmente ali. Mas a questão que a gente tem aqui é o seguinte: como que essa madeira vai falhar? Tá? E entra a questão: a madeira tem uma resistência maior na compressão, correto? Então o que vai acontecer é que ela vai falhar na parte de baixo, porque uma peça biapoiada ela vai sofrer um momento trator de maneira que ela vai deformar assim, tá? E a parte de baixo vai tracionar, a parte de cima vai comprimir. A parte de baixo está tracionada, então essa madeira aqui falhou na parte tracionada, porque ela não tem tanta resistência na parte tracionada. Vamos dar uma olhada também como que é o gráfico da estrutura dessa madeira. Tá? Então, um exemplo slow motion agora, tá? Mas vamos depois olhar o gráfico de tensão e deformação dessa estrutura da viga em si, não da madeira, mas da viga, ok? Então, a gente vê essa deformação local aqui, a gente vê que a madeira deforma um pouquinho, mas assim calculado, assim que terminar aqui, olha, essa falha aqui aconteceu. Entendido? Bom, e aconteceu, ó, com as fibras correndo nesse sentido aqui, ó, aconteceu com um pouco das fibras soltando, mas também as fibras rasgando. Entendido? Bom, vamos dar uma olhada no gráfico agora. O que a gente tem aqui? A gente tem que essa peça aqui sofreu uma carga, ou seja, foi aplicada uma carga de cima para baixo nela. A força total aplicada foi na ordem de 23 kN ou 2,3 toneladas de força. Tá? Só para ter uma noção, agora estou no 1,21. Tá? Se a gente voltar aqui, ela é uma peça, como se fosse um caibro, né? Ele tem 4 de largura e 6 de altura. Então é uma peça pequena de madeira com 50 centímetros de comprimento. Ok? Essa é a peça que a gente tem. Agora, vamos dar uma olhada numa peça similar. Só que essa peça aqui, ó, a gente consegue ver que ela tem uma falha. Ela não é uma madeira de qualidade tão boa, então ela tem uma falha aqui, ó. Tem um nó, que é chamado, né? A gente tem um problema nessa madeira aqui, e bem no meio onde está tracionado. Ok? E vamos dar uma olhada o que acontece, ó. Ela começa a tentar falhar aqui, certo? Aplicar a carga e do nada a parte de baixo trinca aqui, ó, e a falha acontece aqui em cima. É como se a gente perdesse a parte de baixo por ser um nó ali, uma parte frágil, e a viga perdesse metade da altura e falhasse. Então vamos dar uma olhada como que é, tá? Basicamente um slow motion novamente. Ok? A carga começa a subir nesse nó, ó, uma falha começa a subir nesse nó e de repente ela falha. Ok? Esse nó só vai falhando, falhando, falhando. O nó ele não tem uma resistência muito boa, tá? Em torno do nó ele falha e acontece esse problema. Então essa madeira aqui, ao invés de ter 23 kN, ela tem em torno aí de 16 ou 17 kN. Então a gente perdeu aqui 17 dividido por 23, a gente está falando que está com 74% da resistência por causa de um nó na estrutura. Okay? Então um nó no ponto crítico pode reduzir a resistência. Tá? A gente vê que a deformação, o gráfico também é um pouco diferente. Esse gráfico só ganha resistência, ganha resistência, ganha resistência até o ponto que falha. Aqui, inclusive, tem uma deformação um pouquinho estranha, né? Porque o peso se acumula, se aplicando na peça, né? Uma deformação local inicialmente, ok? E aqui a gente vê o que? Uma carga basicamente linear, de repente aquele nó começa a falhar e daí ela dá uma tombada aqui e por fim morre, ok? Agora, vamos olhar aqui, ó. Essa madeira aqui, ó, a gente consegue ver que as fibras estão na horizontal, ok? Agora vou dar uma olhada, quem consegue ver melhor, né? As fibras estão na horizontal. Agora vou dar uma olhada se as fibras estivessem na vertical, ou seja, aquilo lá que eu falei que a madeira não deve jamais ser feita, que é colocar as fibras paralelo e sofrendo tração ou compressão paralela às fibras. Ok? Então esse modelo aqui, com as fibras na vertical. Como se eu pegasse a madeira, eu pegasse uma tira, chegasse na madeira, cortasse um cubo na horizontal dela, né? Então, imaginando que, sei lá, esse copo aqui é uma árvore, eu fosse lá, fizesse um quadrado aqui e arrancasse um pedaço assim nela e tentasse aplicar uma flexão de uma maneira que a madeira nunca sofreu flexão, né? Porque a madeira sofre flexão, se você for pensar uma árvore, tá? E a melhor maneira que a gente tem para pensar na madeira, como que ela funciona ou não, é basicamente pensar na vida real. Essa madeira funcionava sofrendo esses efeitos? Se não, ela não vai funcionar também, ok? Então eu tenho uma árvore aqui, quando ela é aplicada um momento, ela sofre um momento nesse eixo aqui, ou seja, no eixo que ela está, o vento, por exemplo, né? Ele vai flexionar minha árvore, né? Nesse eixo. Então a minha madeira é feita para existir flexão
nesse eixo aqui, menos flexão nesse eixo dela. Agora, quando ela está de pé assim, ela não é feita para flexão aqui no meio, né? Então, vamos dar uma olhada o que vai acontecer. A gente está falando de 2.3, 1.7, ok? Agora, aplicando a carga novamente, e ela falha do nada, não só falha do nada, que não consegue nem capturar o momento de falha, porque ele é muito súbito, ok? Ela deforma, ok? Mas a gente vai ver que é de um frame para o outro, já arrebenta. Ela falha do nada. Entendido? Bom, vamos dar uma olhada o que aconteceu. E está aqui o nosso gráfico de falha. Enquanto a nossa madeira estava com 23 kN, a madeira com uma falha foi para 17. Você vai dizer, 17 talvez é aceitável ainda, né? Vai ficar dentro do coeficiente de segurança. Tá? Mas agora, 2,5 aqui de carga, com certeza não é aceitável. Ok, a gente perdeu aí em torno de 90% da resistência por fazer a madeira com as fibras, com as fibras sofrendo tração entre elas, né? Só separando as fibras. Entendido? Então isso aqui não é um método de falha aceitável. É um absurdo, né? Realmente a madeira não teve milhões de anos de evolução treinando ela para nunca acontecer isso. Ok? Ou se você não acredita, se Deus nunca fez isso, não criou ela para acontecer isso aqui nela, então não aconteceu, ok? Tá. Bom, outra coisa aqui agora, um pilar de madeira. Então, nós temos um pilar de 9 por 9 com uma altura de 54 centímetros, ok? E esse pilar aqui, ó, em pé da madeira que Deus quis que essa madeira resistisse carga, né? Porque minha madeira, quando ela está lá na natureza, minha árvore, ela está sofrendo peso de cima para baixo, ok? Então, dá uma olhada o que acontece. Então, aplicado uma carga aqui nela, beleza? E como que ela vai falhar? Basicamente o que aconteceu aqui, ó, é que as fibras separaram, ok? Então, quando tem uma madeira, as fibras se separam, ok? Quando ela vai comprimir, até que vai chegar um ponto que o quê? Que todas as fibras vão querer flambar. Só que a algum ponto, a ligação entre uma fibra e outra vai soltar, e ela vai falhar, ok? Então aqui, a falha das fibras, beleza? Bom, o que aconteceu aqui? Esse gráfico de cargas. Então, o nosso pilar de 9 por 9 de madeira resiste uma carga aí de quase 400 kN ou quase 40 toneladas de força. Pensam, um pilarzinho de 9 por 9, ok, mas é um pilar curto, ele tem 50 de altura. Então, ele resistiu quase 40 toneladas. É uma carga bem considerável. Agora vou dar uma olhada num outro ensaio, ok? Só que agora foi pegado vários tacos de madeira, como se fosse colados nele, né? Não é porque são ser colados, só porque a gente tem que modelar isso aqui com a madeira sofrendo carga, como se eu tivesse minha madeira e eu pegasse aquele mesmo bloco e comprisse ele de lado, ok? Porque isso está acontecendo. Eu tenho minha madeira lá, eu fui lá, arranquei um bloco aqui, peguei esse bloco aqui e comprimi ele assim, tá? Eu estou fazendo uma carga como se fosse abraçando a minha árvore, ok? E a questão é, a árvore não é feita para resistir esse tipo de carga, ela nunca treinou por milhões de anos para resistir esse tipo de carga. Então, o efeito vai ser um pouco diferente, ok? Então, vamos dar uma olhada no que vai acontecer aqui. Nesse caso, a gente vai aplicar a carga, a gente vai ver a primeira coisa. Entra a questão. A madeira, ela não tem o mesmo modo de cidade em todos os eixos, tá? Na maneira, de se for pensar, inclusive a gente consegue ver uma coisa bem interessante, né? Que o quê? Que a gente vê que ó, a madeira aqui, ó, logo antes de falhar, a gente vê uma certa informação na madeira normal, ok? A gente consegue, deixa eu ver o último ponto de falhar aqui, ó, antes dela falhar, tá aqui a deformação, ok? Agora vamos olhar a deformação nessa maneira de falhar. Então a gente vê que essa peça aqui com 10% da carga e essa peça aqui com 100%, a deformação não está tão diferente. Por quê? Porque a madeira tem um modo de velocidade muito diferente dependendo do eixo. Ok? Acontece isso aqui mesmo. Tá? Mas a questão é, aqui com quase 400 kN, né, uma deformação em torno de, ó, aqui ó, tem em torno de 6, 7 milímetros, tá? Aqui só para comparar, tá? Aqui olhando o gráfico, não só olhando a curva em si, tá? Mas essa peça aqui, ó, ela atingiu a resistência máxima com uma deformação em torno de 7 milímetros, tá? Já essa peça aqui, ó, em torno de 4 milímetros e pouco. Então ela tem uma resistência muito menor, mas uma deformação similar. Um modo de deformação, né, muito menor. Aqui com 4 milímetros ela está com uma carga de 2 kN, e aqui com 4 milímetros ela estava com uma carga de quase 20. Então é uma diferença de quase 10 vezes no modo da cidade, da maneira que ela nunca foi planejada para ser feita e na maneira que ela foi planejada para ser feita, ok? Então a gente vê aqui, ó, quase 400 kN com menos de 10 milímetros, em torno de 6 milímetros de formação. Agora, essa peça aqui, a gente vai aplicar a compressão de uma maneira que a fibra não foi feita para ser resistida, ó, e ela só deforma. Ela só deforma, ok? E daí ela vai abrir e ela vai falhar, ok? Porque, por exemplo, uma deformação considerável. Por que deformação considerável? Porque ela nunca foi solicitada, ela nunca foi planejada para ser resistida dessa maneira, ok? Então a questão que a gente tem aqui é o seguinte, ó,
vem aqui a madeira, beleza, e ela está sendo comprimida, beleza, e comprimindo aqui, é uma compressão considerável, e aí ela, da mesma maneira, ela vai abrir e vai falhar. Okay? Ela sofreu uma tração interna gerada pela compressão, que é nosso bom e velho Poisson, né? A gente aplica uma carga na madeira, ela vai tracionar para os lados, isso é uma coisa que acontece, por quê? Porque ela vai encurtar, mas ela vai alargar no outro eixo, e aí ela falha. Ok? Beleza, aconteceu isso aqui. Olha o que acontece aqui. Tá? Primeiro que a madeira nem tem mais tamanho, porque nesse modelo aqui era um bloco de 9 por 9. Aqui é um bloco de 10 por 15. Então, 15 vezes 10 dividido por 9 dividido por 9, a gente tem quase o dobro da área. Então, o dobro da área deveria dar o dobro da resistência. Ok, mas o que acontece é que ela chega ali nos 100 kN, que vai dar umas 10 toneladas, que é muito menos, tá? Que esses quase 400 kN. Se a gente for falar que ela tem o dobro da área, a gente está falando de 7 vezes menos, se fosse uma área equivalente. Ok? Então, e aí ela falha rapidamente. Até demonstrar o gráfico aqui dela, né? Mas, não sei se eu cheguei a demonstrar, mas ó, ela é uma peça aqui, ó, com 10 por 15. Ok? Então, voltando para cá, tá? Inclusive, na verdade, outra coisa que a gente tem aqui, mas é que ela tem a metade da altura. Ela tem metade da altura. Então, ela tinha 54, foi para 25, ela tem menos da metade da altura. Então, se eu multiplicar isso aqui por 54 dividido por 25, ela deveria deformar. A gente tem que multiplicar o efeito que a gente vê dessa diferença gráfico por 4. Okay? Então, o que a gente vê aqui é o seguinte, que na deformação aqui de 6 milímetros, ela está com 100 kN. Tá? Então, a carga máxima é 100 kN e 10 toneladas. Para chegar nessas 10 toneladas, a gente está falando de quase 10 milímetros, mas se fosse uma madeira também equivalente, ela estaria em 25 kN, comparado a quase 400 kN. Então, é uma diferença gritante na resistência da madeira, dentro do plano e fora do plano. Essa madeira é mais curta, essa madeira é maior, e mesmo assim ela falha muito antes. Por quê? Porque ela nunca foi planejada para ser executada dessa maneira. Ok? Então essa que é a questão. A gente vai ter a nossa maneira, a gente tem que sempre pensar. Está aqui minha árvore original, tá aqui meu bloco de madeira, ela ficava assim. Na natureza ela ficava assim. Então eu quero que seja aplicada a carga assim, ou ser aplicado no momento igual o vento que era aplicado nela, assim, tá? Eu nunca vou querer que eu tenha uma carga aplicando compressão lateral aqui nela, não, eu nunca quero compressão lateral, ok? E eu nunca quero que ela tenha momento também, deixa eu pensar um momento assim, tá? Eu nunca quero ter um momento assim, que seja um momento local da madeira, isso aqui não acontecia na natureza, então ela não é feito para resistir esse efeito, entendido? Bom, agora vamos dar uma olhada na próxima situação. Aqui nós temos uma ligação. Ok? Então eu tenho uma ligação entre duas peças. Tinha duas chapas, eu coloquei duas talas de madeira. Tinha uma chapa assim, né? Eu queria ligar elas, eu coloquei uma tala desse lado e uma tala desse lado da minha peça e enchi de parafusos. Ok? A gente vai dar uma olhada como que essa peça vai falhar. Nesse caso a gente vê aqui, ó, que é muitos parafusos, tá? Foi entupido de parafusos. Dá para contar quantos parafusos dá? Dá, vai ter aqui vai ter em torno de 27 parafusos de cada lado. Então, uma quantidade absurda de parafusos. É 9, 18, 27. 27 parafusos de cada lado. O que acontece aqui, ó, é que ela o que aconteceu aqui foi que ela falhou na ponta, entendido? E os parafusos estão ok. Por que aconteceu isso aqui? Basicamente, porque essa tala de ligação da madeira foi feita com uma espessura muito pequena. Ok? Então o que aconteceu aqui foi o seguinte, essa tala foi feita com uma espessura muito pequena, eu coloquei muitos parafusos, beleza, só que eu não coloquei uma madeira espaçada o suficiente, então eu coloquei parafusos muito próximos um do outro, e eu coloquei muitos parafusos que tem uma resistência muito alta, mas a madeira não tem resistência muito alta. Então o que aconteceu aqui foi o seguinte, basicamente eu tive uma falha por falta de madeira, ela fissurou aqui, ó, alinhado esses parafusos da ponta, porque tem muitos parafusos próximos, e aqui ela falhou nesse ponto aqui atrás do parafuso. Ou seja, onde o parafuso segurou ela, onde o parafuso está aplicando carga, aquela estava tendo uma concentração de carga muito alta ali também, ok? Mas a questão é, eu poderia, se eu tivesse feito essa madeira um pouco mais larga ou um pouco mais espessa, colocado parafuso, mais linhas de parafusos, ao invés de colocar tantas colunas de parafuso, tivesse colocado mais linhas de parafuso, essa peça teria resistido, ok? Ela falhou por quê? Porque eu só tenho basicamente 4 ou 5 linhas de parafuso e essa madeira não tem espessura suficiente. Tá? Na prática, provavelmente, se isso fosse executado na prática, a gente dimensionaria para ter uma segurança um pouco maior na madeira e ter falhado no parafuso, porque o parafuso vai deformar muito se falhar.
Ok? Então esse que é um problema, que não pode deixar o parafuso falhar do nada. Aqui o gráfico de tensão de deformação. O que aconteceu aqui foi o seguinte: ela aplicou aqui uma lei de Hooke perfeita aqui, ó. A gente consegue ver esse gráfico perfeito da lei de Hooke aqui, ok? E de repente do nada começou a falhar e dela só foi pro buraco. Ok? Ela não teve nenhum gráfico de aviso. Se a gente tivesse com a madeira chegando aqui, ó, e alguém pisasse em cima, ela arrebentaria. Ok? Então a gente tem esse problema. Agora, vamos dar uma olhada no contrário. Okay? Então, tem uma madeira. Okay? Essa madeira, eu tenho uma espessura considerável, né? 4 centímetros de madeira. O mesmo chapa aqui dos dois lados. Passado parafuso, só que tem um problema nessa ligação. Que é o quê? Que ao invés de ter muitos parafusos, tem só 2 parafusos. Então, eu vou pensar, fazer uma madeira com só 2 parafusos. O que eu vou ter aqui? Ao invés, eu vou ter uma falha local. Tá? Porque eu só tenho 2 parafusos, então toda a carga vai se concentrar neles. Tá? O que a gente vê aqui é o seguinte: aplicada a carga, beleza? Ó, ela começou a fissurar direto nos parafusos. Então essa região aqui da madeira não tem função nenhuma. Tá? A gente só tem uma função real nessa região aqui. Por quê? Porque não só tem uma concentração de cargas muito alta nos parafusos, mas eu só tenho 2 parafusos. Então eu tenho uma linha pequena de pontos onde a carga pode se distribuir. Tá? Então aqui a gente vê uma falha, uma fissura de fora a fora, e aqui a gente vê a madeira soltou nesse ponto, né? Ela descolou as fibras naquele ponto. Tá? Inclusive que é um efeito que na natureza não aconteceria, né? Mas vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui, beleza, soltou e abriu aqui, e logo depois que abriu aqui, veio mais carga para cá e falhou aqui também. Esse é o gráfico, ok? Então esse é o gráfico em torno de 5 toneladas, né? 50 kN de carga, com a deformação até chegar em torno de 5 milímetros. Ok? Quanto aqui, com 5 milímetros, a gente tinha quase 250 kN. Então, colocando 27 parafusos, a gente vê uma carga 5 vezes maior do que colocando 2. Você vai dizer, mas não é linear. Realmente, os 2 parafusos, cada parafuso tem uma resistência maior, porque ele chegou até um ponto que a madeira falha. Tá? Então, a questão é, você vai fazer uma ligação de madeira, ou pode ser qualquer outra ligação, isso vai funcionar também para aço, mas a questão é, você coloca muito poucas peças de ligação, vai ter acúmulo de esforços consideráveis naquela ligação. Agora, se colocar muitos parafusos, vai acontecer o quê? Que o seu material pode falhar antes dos parafusos chegar na resistência deles. Então, na prática, a gente vai fazer o seguinte: a gente tem, as normas vão ter espaçamentos mínimos de parafusos e espaçamentos máximos de parafusos. Okay, isso aí sempre tem, nas normas vai ter. Inclusive, dependendo do caso do cálculo, né, por exemplo, pensar madeira na 7190, a gente tem o quê? A gente tem que uma ligação de pregos, por exemplo. Passou de 8 pregos, já não tem mais resistência. Então, colocou 2 pregos, essa resistência. Colocou 4, é o dobro de resistência. Coloquei 8 parafusos, dobra de novo. Agora coloquei 16, já não dobra mais. Tá? A gente chegou no limite, a NBR 7190 fala que passou do 8º prego, o 9º prego já não vem com resistência total. Então isso que acontece na prática. A gente tem que ter uma quantidade de peças suficiente para fazer ligação, porque não pode ter muitas peças, não pode exagerar na quantidade de peças. Entendido? Mas aqui é a parte da madeira. A gente vai olhar também o que? Concreto e aço. Mecanismos de falha do nosso concreto armado agora. Bom, aqui nós temos uma viga, tá? Só para entender a noção. Mas aqui nós temos uma viga de concreto, ok? E essa viga de concreto, ela tem um reforço aqui, ó, na parte de baixo, 2 vergalhões de 8 milímetros, ok? Então uma viga de 6 centímetros por 13, uma viga pequena, de FCK de 35, mas ela tem apenas 2 barras de 6.3 nela, FCK de 30, desculpe, tá? Porque é o círculo de 30, ok? Aplicamos a carga nela e vamos dar uma olhada o que vai acontecer. Então é uma viga que a gente chama de pouco armada, falhando no domínio 3 ou no domínio 2, dependendo do caso. Depois a gente vai entender o que é, mas basicamente ela vai falhar por tração na parte de baixo. Tá? Então aplicada a carga, ok? A gente começa a ver uma fissura aqui pequena, ok? E logo depois, a gente vê a deformação também, e ela esbugalhou o concreto aqui em cima. Tá? A gente vê um zoom maior aqui, ó. Começou a surgir a fissura aqui, aplicando a carga, né? Aplicou carga, e o concreto aqui em cima vai começar a desmontar, né? Vai começar a quebrar. Então começou a quebrar, beleza, falhou. Tá? Falhou com uma fissura considerável aqui. E aqui está nosso gráfico de tensão de deformação. Linear, praticamente quase todo ele, ok? E dele tem essa curva de aviso aqui. É essa curva de aviso que a gente fala da redistribuição da estrutura.
Entendido? Então o que aconteceu aqui foi que essa peça aqui resistiu um momento fletor efetivo da peça, é que ele está numa unidade complicada, mas entre em torno de 0.065 aqui, entre 0.05 e 0.10, vamos dizer 0.065. Agora vou dar uma olhada numa outra peça. Então essa peça aqui, ó, ao invés de ter duas de 8 embaixo, ele tem duas de 12 embaixo. Então ele tem uma área de aço maior. Mesmo concreto, mesma seção e tudo mais, tá? 12 vezes 12, né? Porque é uma área, dividido por 8, então espera o dobro de resistência, ok? Mesma carga se aplicar, 2,25 vezes mais resistência. Aplicando a carga novamente, e vamos dar uma olhada no que vai acontecer nessa peça e como que uma peça de concreto, agora com muito aço, falha, tá? Porque agora ele é uma peça super armada, ela tem mais... ela vai tender a falhar no concreto antes de falhar no aço, porque eu coloquei muito aço relativo ao tamanho da peça. Claro que importa relativo ao tamanho da peça, porque muito aço. Olha, ó, o que aconteceu aqui foi o seguinte, ó, a gente não viu nenhuma falha, de repente do nada o concreto de cima que arrebentou, sem fissurar embaixo. Essa que é a questão. Sem fissurar embaixo e sem dar um aviso tão grande. Ok? Vamos dar uma olhada na mesma questão agora. Até, ó, olhou aqui, ó, começou a soltar um pouquinho e já arrebentou. Ok? Tá aqui a falha por compressão do concreto. Por quê? Porque o aço não falhou. O aço nunca chegou a plastificar. Então o concreto falhou antes. Essa que é a questão. Entendido? A resistência vai ser maior? Com certeza a resistência vai ser maior. A questão é que a gente tem que olhar aqui é o seguinte, ó, olhando a próxima, passando um pouquinho agora, depois de terminar essa falha, vou dar uma olhada no gráfico de tensão de deformação dessa peça aqui. O que aconteceu aqui foi o seguinte, ó, o gráfico foi mais que o dobro, mas a partir do momento que ela chegou na resistência, ela falhou. Tá? Então aconteceu aqui que não teve um aviso, não teve esse aviso que a gente tem aqui, ó, tá? Desculpa, esse aviso que a gente tem aqui, ó, tá? A curva é um pouco mais levantada, ou seja, ela deforma um pouco menos, ok? A gente vê essa deformação menor, mas aqui a gente tem essa região de aviso, e aqui não tem uma região de aviso. Ela chegou na resistência máxima, acabou. Aqui chegou na resistência máxima, ela reduziu um pouco e chegou na resistência última. Ok? Então a gente vê essa diferença entre as duas peças. Então a questão que eu digo aqui é o seguinte: armar uma viga a mais vai dar uma resistência maior. Só ela, quando ela chegar no limite, ela não vai falhar, ela não vai avisar e ela vai falhar do nada. Ok? Agora vamos dar uma olhada na terceira hipótese. Tá? Terceira hipótese, a gente não vê esses tribos aqui, mas a gente vê o que? A gente vê, ó, uma pecinha aqui e uma pecinha aqui. Isso aqui é uma representação de uma peça pré-tensionada ou protendido. Ok? Bom, ou pode ser pós-tensionado também. Nesse caso é pré, tá? Porque é uma peça pré-moldada. Ok? Bom, e aqui a gente tem o que? A gente tem tendões, tá? A gente tem 40,5 milímetros de tendões. 40,5 seria duas barras de 5 milímetros tensionando. Então, ao invés de duas de 8, duas de 12, tem duas de 5 milímetros tensionando o meu concreto. Ao invés de colocar aqui, inclusive a gente tem que dar uma olhada outra coisa aqui, ó. É o seguinte, estou no 1,15 mais ou menos, ó. Mas vou olhar uma coisa aqui, ó. Isso que é importante, essas informações. Pode parecer bobagem, a gente tem que lembrar elas, ó. Então, concreto 30, mesma coisa. FY do aço 370, FY do aço 1580. A gente vê uma diferença relativamente considerável na resistência, ok? Essa que é a questão principal. Até fazer o calculador aqui, ó, 1580 dividido por 370, ela tem 4 vezes mais resistência, tá? Se eu pegar esse 4 e levar no 0,5 por causa da área e multiplicar pela barra de 8, multiplicar pela barra de 8 que eu tinha, seria equivalente a uma barra, não, desculpa, equivalente a uma barra de 5, desculpa, seria equivalente a uma barra de 10, tá? Então ela é mais resistente que a barra de 8, mesmo sendo 5, tá? Então, vamos olhar aqui o que acontece, é aplicada a carga, beleza? Inclusive aqui não consegue ver nenhuma falha por enquanto, tá? Começou a fissurar aqui nas pontas agora, tá? Então ela falhou ainda por tração, porque a parte comprimida agora que tracionou, tá? Porque o cabo estava comprimindo o meu aço e depois a parte de cima comprimiu. Igual uma viga pouco reforçada, tá? Com pouco reforço, entendido? Tá? Por quê? Porque a gente aumentou a capacidade na parte de baixo, ok? Mas a questão é que ela estava toda comprimida, tá? E esse é o nosso gráfico. Você vai me dizer, a diferença não é tão pequena, a diferença não é tão grande, correto? Tá? A questão principal aqui é que essas duas barras de 5 deram essa proteção deu uma área de aviso enorme na nossa peça. Ó, a gente vê que ela chegou na resistência aqui, ó, e ela deu uma área de aviso enorme. Vamos comparar as curvas, ok? Comparando as curvas aqui agora, aqui, ó, curva armado, protegido. Ele atinge a resistência mais rápido, porque ele tem uma rigidez inicial maior, mas ele permite uma plastificação gigante. Ok? Então, minhas duas barras de 5 milímetros protendidas deram uma resistência equivalente às duas barras de 8. Tá? Elas não chegam a dar uma resistência maior porque elas têm que ficar um pouco mais altas. Tá? Elas têm uma resistência maior. Como é que eu poderia explicar?
Uma barra de 5 milímetros de proteção, ela tem a mesma resistência que uma barra de 10 milímetros normal. Porém, a barra de 5 milímetros de proteção, eu não consigo instalar ela tão efetivamente. Eu tenho que instalar ela de maneira que quando eu protender ela, nesse caso ainda que é uma peça pré-tensionada que a barra fica reta, eu não posso gerar tração em nenhum ponto do meu concreto. Então, eu não consigo ter resistência. Mas eu consegui que uma barra de 5 milímetros tivesse a mesma eficiência que uma barra de 8. Ok? A minha viga entupida de aço ainda foi mais forte. Tá? A minha viga entupida de aço ainda foi mais forte. Tá? Mas a questão é, qual a vantagem do protendido então? É porque ele vence o marvão? Não. A questão é que eu consegui economizar bastante aço. Ok? Eu consegui colocar muito menos aço. Coloquei menos da metade do peso de aço e tem uma vantagem considerável, menos da metade do peso de aço. Então eu posso colocar mais aço, né? Porque eu coloquei, que o teste é com 5, mas eu poderia ter colocado, sei lá, esticar com cabo de 10 milímetros. E aí eu teria uma resistência maior que meu super armado aqui. Ok? Essa é a questão principal. E como ele estava inicialmente comprimido, até ele tracionar, a gente vai ter uma curva considerável. Então ele permite uma deformação maior. Ok? Essa que é a questão do nosso protendido. Beleza? Agora eu vou dar uma olhada numa outra situação. Inclusive, outra vantagem. Tá? Olha aqui como que é o nosso corpo de prova protendido. Ok? A gente vê que o cabo está 36 mm de altura. Tá? Nosso corpo de prova normal, ó, cadê o corpo de prova normal? Ó, as vastas estão mais embaixo. Não descreve onde, só descreve o comprimento, ó, 12 milímetros até chegar nos estribos. Os estribos são de 4 milímetros. Então a gente está falando de 16 milímetros até o início da barra. A barra é de 8, a gente está falando de 20 milímetros até o eixo da barra. Já no protendido a gente está falando de 36 milímetros até o eixo da barra. Então a gente acaba tendo que sacrificar uma altura maior para resistir à compressão. Okay? Não é que sacrifica, só que a gente acaba perdendo um pouquinho de eficiência porque o aço fica um pouco mais longe da ponta da minha viga, ok? Mas ainda assim uma resistência bem considerável, tá? 40 milímetros aqui a gente tinha duas de 8, mas não falar de aço, mas daria 100 milímetros quadrados, tá? Agora vou dar uma olhada aqui, outra coisa que a gente tem que olhar aqui, ó, aqui tem estribos aqui, ó, a gente consegue ver, essas pecinhas em pé são estribos, aqui também tem estribos na outra ponta. Agora aqui no protendido não tem estribos, que é outra vantagem. O protendido, ele dá uma resistência maior na peça, que muitas vezes ela não vai precisar de estribos, ou se eu colocar estribos junto, ela vai garantir uma resistência maior ainda em outros fatores. Quais são os fatores? Bom, vamos descobrir agora o que acontece se eu tentar fazer, da mesma maneira que eu tentei um protendido aqui, não colocar aço, se eu tentasse fazer sem aço no meu concreto armado normal, tá? Porque essa aqui é a mesma viga, tá? A mesma viga que é super armada, só que o seu Zé lá na hora de armar esqueceu de colocar os estribos de um dos lados. Okay? Então vou dar uma olhada o que vai acontecer. Aqui é o mesmo diagrama de cargas. E aqui está a minha viga. Tá? Olhando a viga agora, vamos dar uma olhada como que ela vai se comportar. Então vai aplicando carga, aplicando carga, aplicando carga. A gente não vê nenhuma falha. E de repente vai acontecer uma falha. Aí ó, tá aí a nossa falha. Okay? Então aconteceu do nada. Por quê? Porque ele não tem aço para redistribuir. Então ela falha do nada. Realmente é do nada. A gente não consegue ver uma falha por falta de estribos. E estribos era 4 milímetros, tá? A gente consegue ver talvez aqui, ó, olhando a peça rapidamente, a gente consegue ver uma mini trinca aqui, ó. É muito difícil de ver, a gente consegue ver uma mini trinca aqui, mas a questão é, aqui, ó, vai surgindo, aumentando, aumentando, e do nada ela acontece. Tentar pegar o momento exato aqui, ó, tá? Então aqui, ó, vai ter aqui, ó. Então aqui aconteceu essa fissura. Ela separou a parte de cima e a parte de baixo, tá? Aqui já uma biela comprimida. Eu não tenho nada amarrando aqui. Eu não tenho um cabo protendendo aqui, ó. Porque a questão que a gente tem aqui é o seguinte: o meu concreto, ele separou. Eu não quero deixar ele separar. Como que eu posso deixar ele separar? Bom, uma coisa é colocar uma cola. Beleza, grudou, tá? Mas eu não consigo colocar uma cola. Então na prática, eu tenho que colocar uma coisa que segure ele assim, tá? E a primeira maneira, tá aqui minha ligação. Eu poderia fazer o quê? Imaginar que eu tenho minha barra de aço aqui, meu vergalhão está aqui, ó. Eu tenho um vergalhão segurando aqui, ó. Que daí para mim separar minhas mãos, eu tenho que rasgar essa caneta. Ou para separar as duas peças, eu tenho que cortar meu estribo, tá? Tem que cortar meu estribo, tem que fazer meu estribo falhar na tração, o que é complicado. Então eu garanto uma resistência no cisalhamento. Agora, eu tenho a possibilidade, que é o quê? Eu tenho a minha peça aqui, ó. Eu poderia ter, em vez de ter uma barra aqui, ó, tá? Tecnicamente o ideal seria que ela ficasse na diagonal, tá? Isso seria o ideal. Mas eu poderia ter, em vez disso, uma peça na horizontal, ok? Que é meu vergalhão, só que o que aconteceu aqui é o seguinte. Inclusive a gente vê que veio fissurando, 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 aqui no vergalhão ele parou.
ok? Aqui no vergalhão ele parou, porque o meu vergalhão ajuda a resistir tração. Numa viga a gente não considera isso tanto, porque a viga é alta, né, então ela pode falhar, mas numa laje que é baixa a gente considera. Tá? Agora outra questão que eu tenho aqui é o seguinte, está aqui a minha força horizontal, ok? Minha força horizontal dá proteção agora. Minha força horizontal dá proteção, amarrava também, ok? Ela amarrava também as duas mãos, e como ela comprimia aqui, ela não deixava soltar, ok? Só que não tendo nada para segurar ali, para essas duas peças não soltarem, elas se soltam, a gente perde nossa peça, entendido? A gente vê claramente, ó, que ela parou no vergalhão, certo? Daí vai tombar, claro, isso não é importante pra gente. Tá aqui a nossa curva. Então, a nossa peça de concreto sem os estribos é o gráfico praticamente igual. Inclusive que um pouquinho de diferença, mas é quase a mesma coisa de gráfico. Ó. Deu uma pequena resistência maior, mas isso aqui pode ser um erro de cálculo e tudo mais, tá? Mas um erro de deformação, uma diferença de cura e tudo mais, que pode ser várias maneiras. Não é uma curva tão diferente assim. Mas a questão é, chegou aqui, o concreto desistiu. E o concreto desistiu, ele só larga as coisas e vai embora. E aí perdeu. Tá? Aqui, apesar de não ter um aviso tão grande, a gente tem um pequeno aviso aqui. A gente tem uma certa plastificação inicial ali do nosso aço. Aqui, do nosso aço, um pouco com o nosso concreto. Tá? Aqui não. Aqui ele só largou as coisas e foi embora. Arrebentou do nada. Tá? Aqui, se eu visse minha viga começar a se esbugalhar, dava tempo de eu sair correndo do prédio e esconder em algum outro lugar. Tá? Sair, fugir dali e deixar o prédio cair. Aqui, eu vi eu fissurar, já caiu na minha cabeça, já morri. Ok? Então esse é o problema. Que uma falha por falta de estribos é muito grave. Ok? Uma falha por falta de estribos é súbita. Uma falha por falta de estribos não salva ninguém. Quem estava embaixo já morreu. Ok? Essa é a questão principal. Então, esses são os mecanismos de falha que a gente tem em concreto armado. Vigas de concreto armado, tá? O pilar de concreto armado de maneira similar, só ele vai ser sempre no domínio 4, né? O concreto armado, basicamente, o pilar de concreto armado vai ser sempre assim, e um pilar de concreto armado, onde colocar os estribos muito afastados, vai ser sempre assim, ok? A não ser, claro, um pilar de um galpão, que dele volta para ser uma viga, tá? Mas a questão pilar de um prédio, por exemplo, é o mesmo mecanismo de falha que uma peça com muito aço. Não porque ele vai ter muito aço, mas porque o mecanismo de falha por muito aço que eu estou falando, na verdade, o mecanismo de falha é quando o concreto falha primeiro pela compressão, que é o que acontece no pilar, porque o pilar está comprimido. Então essa é a questão principal, que num pilar é como se fosse uma viga, só que com uma carga comprimida considerável. Dependendo do caso, ele pode ter um mecanismo mais por causa da mais próximo de uma pré-tensão, porque tecnicamente meu concreto você pensava um concreto armado, um pilar de concreto armado, ele tem uma carga de compressão nele também, igual uma pré-tensão, só a diferença do pilar de concreto armado é que vai depender o tamanho dele para definir se ele vai falhar mais dessa maneira aqui ou dessa maneira aqui, tá? Mas a questão é, ele vai sofrer mecanismos similares que essa viga, entendido? Vamos agora para o aço. Mecanismos de falha do aço agora. Então aqui, na verdade, é a de alumínio, mas o princípio vai ser o mesmo. A gente tem uma peça, que é uma viga metálica, uma viga I. Nesse caso, claro, como é um modelo, todas as peças que a gente viu são bem pequenas. É uma viguinha de 4x6, é uma viga de concreto de 6x13. Aqui é uma viga metálica de 4x10. Uma viga I com tanto a alma, a flange, quanto tanto a mesa, né? A flange é a mesa. Tá? E o web é a nossa alma. É no aço de 1,2 milímetros. Ok? Bom, a gente tem essa peça aqui. A gente vai olhar como que o aço falha. Porque o aço, ele não fissura. O aço não vai soltar as fibras. O aço não vai ter um mecanismo onde ele falha exclusivamente. Só que a questão que a gente tem no aço, que a gente quer economizar na peça. A gente não quer colocar muito aço, porque o aço ele é pesado e a gente paga por quilo. Então, quando a gente vai pensar no aço, a gente tem que afinar ao máximo as peças. E entra a questão que a gente vai sofrer esbeltez. A gente não chegou a olhar nenhuma aula sobre esbeltez ainda, mas esbeltez é o que a gente chama de efeito régua. Ok? Efeito régua é esse aqui. Ó. Temos uma régua, apertamos ela e ela naturalmente falha. Ok? Opa, inclusive ela quebrou agora, perdi minha régua. Azar. Tá? Mas se eu tentar uma caneta, ela não falha. Tá? Eu posso apertar uma caneta, a força que eu for, tem que aplicar uma carga muito alta na caneta para falhar, beleza? Tá? Então aqui está uma peça de aço, beleza? Uma nossa viga metálica, e ela vai ser aplicada uma carga.
tá? Mecanismo de carga normal, tá? Inclusive aqui, essa peça aqui, como ela é uma peça bem esbelta, ela foi travada em pontos intermediários, ok? Tá, o peso aqui, isso aqui é só um travamento lateral e ela está apoiada nas pontas. Tá? Vem aqui, ó, o que aconteceu? Bom, a primeira coisa a gente viu, ó, essas dobrinhas aqui na alma, na mesa, desculpe, na mesa essas dobras, tá? Ou seja, a minha mesa começou a dobrar para o lado, que nem uma régua, ok? E vai aplicando a carga, a mesa vai dobrando mais e mais, até que um ponto ela chega e falha, ok? Então, tá olhando aqui a peça, ela vai, deformação aqui, vamos dar uma olhada aqui ela também de cima, ok? De cima e mais de perto, ó. A gente vê essas curvas aqui conforme ela vai fissurando, ok? Ela vai sendo solicitada, tá? Curvas bem consideráveis na carga, ok? Então, isso que acontece numa viga metálica, tá? Ela começou reta, começou a aplicar a carga, ela começa a dobrar. Ah, mas ela dobra porque ela é muito fina, é só fazer mais grosso. Com certeza é só fazer mais grosso, tá? Essa é a questão. No aço, geralmente uma solução é sempre fazer mais grosso. O problema é o custo de fazer mais grosso, ok? Porque a gente tem esse custo, tá? Porque vai aumentar o peso. Bom, voltando para cá, o que a gente vê aqui é o seguinte. Tá aqui a nossa curva. Tá? Então a gente vê uma deformação inicialmente linear, até o momento aqui, em torno dos 10 mm, ela está linear. Ela começa a fazer curva, até que ela chega nos 20 mm, e dos 20 para os 30 é só uma plastificação. Ela só vai dobrar, 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 e não vai ganhar resistência nenhuma. Até um ponto que ela basicamente chega no limite. Agora vamos pensar a próxima situação. Próxima situação é o quê? Ah, com a chapa de 1.2 na mesa, estava falhando, então eu vou trocar para 1.6. Então eu vou aumentar a minha espessura aqui. Aumentei a espessura, talvez melhore a minha situação, tá? Só que o que aconteceu? Tá? Isso aqui, ó, é a nossa peça. Essa peça aqui ela tem um outro problema, que eu estou no 1,40 atualmente, ó. Se eu voltasse para cá, ó, posso ver que tem várias peças verticais, tem várias chapas travando. Agora, para compensar, já que o aço não é de graça, então o peso não é de graça, tive que tirar alguns enriquecedores aqui, ó, algumas chapas aqui. Então tem só 4 chapas agora travando essa peça. Tá? Quer dizer que ó, a maioria dos enriquecedores da alma foram tirados. Tá? Então vamos ver aqui agora como que seria se eu enriquecer a minha mesa, mas eu não fizer nada na minha alma. Ou se eu enfraquecer a minha alma. Vai acontecer o quê? Que a minha peça agora, antes ela tinha uma falha local na minha alma, na minha mesa, desculpe, ela falhou local na mesa, onde a mesa falhou. Agora, aplicando uma carga, vai acontecer o quê? Uma hora vai acontecer uma falha também. Isso aí, quando se falha, sempre vai acontecer. Uma hora que aplicar a carga suficiente, toda peça vai falhar. O que aconteceu aqui, ó? A gente começa a ver essas ranhuras aqui, ó. O que aconteceu? Ó, e agora começou a tombar, ou seja, a minha alma dobrou. Por quê? Porque a alma é muito fina, ela não está travada, ela vai falhar, ok? Ela está muito afastada. Então a gente vê aqui, ó, o aço da nossa chapa da alma falhou. Entendido? Então isso é um outro mecanismo de falha. Também é uma flambagem, tá? Também ela é uma dobra lateral ocasionada pela compressão, tá? Mas nesse caso foi da alma. Então isso aqui a gente chama de flambagem local da alma. Antes a gente estava falando de flambagem local da mesa. Tá? Muitas vezes você pegar a norma 8800 estaria FLM, flambagem local da mesa, ou FLA, flambagem local da alma, ok? Então aqui foi uma flambagem local da alma, ela dobrou no meio, tá? Tá aqui a nossa curva, ok? Comparada à curva original, tá aqui, ó. Inicialmente tá a mesma coisa praticamente, só que daí ela começa a dobrar e agora ela falhou do nada, tá? Então aqui ela falhou nesse ponto aqui, ó. Ela chegou no limite e ela enfraqueceu, tá? Aqui que a minha mesa começou a falhar, e daí falhou tanto que até ela chegou, não arrebentou, tá? Não arrebentou. Deixa eu resistir carga, ok? Agora, vamos lá. Próxima situação. Não, agora eu coloquei a alma mais grossa e eu não tirei os meus enriquecedores. Agora ela não pode falhar. Nem a minha compressão lá em cima não pode fazer a minha mesa falhar. Mas a minha compressão lá em cima, a minha compressão também não pode fazer minha alma falhar, porque eu enriqueci minha alma. Minha alma não vai falhar. Mas a minha mesa também não vai falhar. Alguma coisa vai ter que falhar. O que pode falhar nessa peça? O que pode falhar nessa peça é o seguinte. Vamos aplicar a carga aqui e vou dar uma olhada, tá? Tecnicamente o aço, a parte de baixo tracionada poderia falhar, mas isso é quase impossível acontecer no aço, porque tem uma resistência maior na tração, tem mesmo resistência de tração e compressão, tá? Só que agora, com a peça enrijecida, olha o que está acontecendo na viga. Ela não está falhando antes. E aí o que aconteceu? Ela está começando a flambar pro lado. Ela está começando a torcer. Por que ela está torcendo? Vamos lá, antes de explicar por quê. Bom, eu tenho uma peça. Tá? Ela está tracionada embaixo, ela está comprimida em cima, correto? Ela tem só 4 centímetros de largura. Uma peça comprimida em cima, ela não vai ter flambagem, correto? E se a mesa não conseguiu flambar, se a alma não conseguiu flambar,
toda a parte superior da minha viga pode afundar junto. Ok? Isso é a primeira questão. Agora, se eu tenho uma... Está aqui minha tração, aqui minha compressão. E o vidro começou a tombar para o lado. Ok? Agora minha tração está aqui, minha compressão está aqui. Eu não tenho uma diferença na horizontal dessas peças. Então a minha peça está começando a torcer também. Tá? Então ela sofre uma torção acidental aqui. É uma flambagem lateral, mas acaba sendo uma torção na minha alma, né? Porque a minha alma vai torcer, né? Para isso aqui, ó. O que eu vejo? Que essa peça aqui, claro, por ser uma peça mais longa e tudo mais, e por ser uma peça não travada, ela falhou muito mais cedo, ok? Então essa é a terceira questão, que ela falhou muito mais cedo e ela falhou por dobrar pro lado, ok? Por que ela dobrou pro lado e as outras, por que as outras não dobraram pro lado? Porque as outras, ó, olhar aqui nosso aqui a estrutura aqui, ó, esse é o nosso diagrama de corpo livre, ok? Agora vamos dar uma olhada no diagrama de corpo livre dessa peça aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ela tinha travamentos horizontais e essa aqui não tem. Essa aqui vence um vão de 1,20 m sozinha. Tá aqui a nossa peça original e tava aqui, ó, a nossa peça, ó, ela tinha travamentos, tá? Ela tinha essas peças em azul aqui, ó, que eram travamentos horizontais, que agora, desculpa, aqui ela tinha, ó, aqui ela tem vários travamentos, aqui não. OK? Então foi tirado os travamentos e mantido a carga. O que aconteceu foi que essa é a questão principal no aço, tá? O aço tem a mesma resistência da tração e da compressão. Então ele não é que nem a madeira que falha primeiro na tração, ou o aço, ou o concreto que falha primeiro na tração, ou o concreto arrebenta na compressão, tá? A madeira, o aço, ele tem a mesma resistência, ele nunca vai ter menos nem mais em um no outro. Mas a compressão, ela tem aquele pepino que ela vem junto, que ela vai tentar fugir da carga. A carga vai ser aplicada e ela vai tentar fugir, ela vai tentar dobrar, que nem a régua que eu perdi já, ok? Então essa é a questão principal do aço. A gente tem que garantir sempre que o nosso aço não vai... Claro, sempre vai acontecer, tá? Mas a principal questão é que o nosso aço não vai ser esbelto a ponto de que essa falha corra antes do que a gente pensa. Ok? E para ganhar resistência no aço, a gente faz o quê? A gente reduz essa esbeltez. Ok? E esses são os 3 mecanismos de falha. Tá? Entendido isso aqui? Agora vamos dar uma olhada em peças, em pilares, no caso, ok? Pilares de concreto, pilares metálicos, pilares metálicos, tá? Um pilar metálico aqui, também uma peça pequena, isso aqui é um tubo que, se você fosse numa metalúrgica, chamariam de tubo 2550 na chapa, essa aqui é uma chapa europeia, então ela, entre uma 225 e uma 265, a chapa 2,5, que ela fica entre a 12 e a 13, a nomenclatura de chapa dela, ok? Mas é um tubo metálico, ok? Com 45 de altura. Tá, 450 milímetros. Vamos dar uma olhada o que vai acontecer nesse pilar, tá? E esse pilar, ele vai ter uma linha em vermelho para a gente olhar, bem, um laser vermelho ali, ó, que vai marcar o centro dele. Tá? Então daqui minha peça, tá? Então ela tá segundo grau aqui, primeiro grau aqui, uma carga aplicada, beleza? Esse é o nosso mecanismo da estrutura. Então ele tá pinado em cima e embaixo. Olhando aqui, ó, tá aqui nosso pino, né, que é basicamente uma roda, ok? É um pino, tá? E tá aqui a nossa linha vermelha, tá? Ó, começou a aplicar a carga, ele começou a dobrar. Ok? Que é o que o aço sempre vai fazer. Ele sempre vai, quando o comprimido começar a dobrar. Ok? Dobrou, dobrou, dobrou. Ele basicamente fez um C romano, né? Como se fosse um C romano, né? É uma dobra no meio. Ok? E falhou. Tá? Então ele chegou na falha. Vamos dar uma olhada também no nosso mecanismo. Como que está a nossa curva de tensão de deformação. Ok? A curva de tensão de deformação está aqui. Opa, desculpa, aqui está a nossa falha. Basicamente ele dobrou para dentro e os lados dobraram para fora, tá? Então o nosso tubo, a parte maior dobrou para dentro, a parte menor dobrou para fora. E vamos dar uma olhada agora sim no nosso gráfico tensão deformação. Está aqui nosso gráfico tensão deformação. Então aplicou a carga, lei de Hooke ali, certinho, de repente do nada desceu e foi para o buraco, ok? Agora vamos pensar a próxima situação. O mesmo pilar, da mesma seção, só que ao invés de 45 de altura, ele tem 87 de altura, tá? Então está aqui minha peça, mesmo diagrama de corpo livre, ok? E vamos dar uma olhada na peça. Tá ali o nosso laser também, ele está um pouquinho mais fraco porque está mais longe, mas a mesma situação, tá? Vai aplicar a carga e ele vai começar a deformar, ok? Aplicou a carga aqui, ó, começou a deformar, já saiu da linha vermelha, já continua deformando, continua deformando, continua deformando. E uma hora ele vai falhar. Só que a questão veio aqui, ó, que ele está um pouquinho mais curvado. Ele já não começa a ser reto. Não é assim. Ele é assim. Ele tem uma curva natural ali. Ok? Esse que é um caso, um pilar intermediário. Um pilar com uma esbeltez um pouco maior. Certo? E vamos dar uma olhada como é que está a nossa curva de tensão, de formação desse pilar. Porque é a próxima situação. Tá? Vai mostrar a falha dele então agora. Daí vai começando a ficar classificar. Tá? O mesmo mecanismo de falha com o pilar intermediário. Ok? E está aqui nessa curva de tensão de deformação. Primeira coisa que tu vai olhar. Olha isso aqui, ó.
Olha a diferença, tá? Então, de um pilar de ter 45 para 87, a resistência é quase o dobro. Aqui ele está resistindo uns 70 toneladas, 70 kN no caso, né? 7 toneladas. Aqui a gente está falando de quase 12. Então a gente perdeu muito da resistência. Tá? Aí outra situação, aqui a curva e desceu rápido. E aqui a mesma coisa, ó, curva e desceu rápido. Não tem uma diferença no mecanismo de falha. Só o que aconteceu numa peça curta para uma peça intermediária é que a resistência caiu bastante. Ok? Se fosse um pilar de concreto, com certeza seria muito mais aço nele, né, para resistir. Ou resistir com uma carga, resistir muito menos com a mesma carga, ok? Mas a questão é, próximo pilar, só que o pilar de 1,5 m de altura. Então, uma peça com 25 mm de largura, só que 1,5 m de altura. Então, está falando de quase 12 toneladas, 7 toneladas, e esse pilar aqui, que é o mesmo pilar, só um pouco mais longo, né? Mesma seção, tá? Só que muito mais longo, né? Até tem duas seções para entender, ó. Ele aplicou a carga e ele já saiu da linha. Ok? Então, com uma carga pequena, ele já saiu da linha. Ok? Mas que a gente consegue ver aqui também que o gráfico está mais curvado ainda. Ele não é um C, que nem era na peça curta. Tá? Ele está uma curva, basicamente. Ok? Aplicando a carga aqui. Beleza? Vai continuar aplicando a carga. Tá? Quando é uma peça longa, a carga vai demorar um pouquinho mais para ser aplicada. Tá? Só porque essa questão do aparelho em si. Tá? E agora voltando a carga. Tá? Isso aqui não foi até a falha. Aqui não foi até a falha inicialmente. Tá? Foi só aplicou e voltou. Tá? Por quê? Olha o que aconteceu aqui. Uma peça esbelta, ela não dobra. Ela não dobra no meio, tá? A não ser que você dobre ele a ponto de quebrar, que nem eu fiz com a minha régua, e agora perdi o valor que eu investi nessa régua, tá? Mas, se aplicada a carga até o ponto que ele vai parar de perder resistência e voltar, ela volta, tá? Por quê? Porque ele falhou totalmente no regime elástico. Porque eu não consegui atingir a resistência do meu aço, tá? Não só isso, mas aqui a gente está falando de quase 12, aqui a gente está falando de um pouco mais que 6, essa 7 aqui, e aqui eu estou falando de menos que 3. Então, uma peça muito esbelta, ela tem a vantagem que ela não falha. Tirando essa régua aqui, que eu resolvi forçar demais, tá? Ela não vai tender a falhar, ela vai falhar, não vai ter arrebentar, ela vai falhar só porque ela dobrou demais, ok? Mas se tirar da carga, ela volta, tá? Não é que nem uma peça que nem uma peça aqui, ó, que até chegar na resistência ela tava aqui, ó, ela tava certa que ela ia resistir, daí do nada ela falhou. Aqui, ó, a mesma coisa, tava certo que resistia, do nada falhou. Aqui, ó, ela tava aqui, ó, certo que resistia, daí ela começou a dar corpo mole, ó, ela começou a enfraquecer. Entendeu? Então, uma peça esbelta, ela vai enfraquecer, ela não vai do nada arrebentar e voltar. OK? Só que, claro, a resistência dela é muito menor, tá? Só que tudo isso aqui eu pensei o quê? Eu pensei todas as peças estáticas, tá? Apoio de segundo grau embaixo, apoio de primeiro grau em cima, tá? Sempre com uma bolinha aqui. Eu sempre vejo aqui, ó, essa mesma bolinha aqui em cima, aqui embaixo, ó, só uma bolinha ali que vai permitir rotação. Agora vamos pensar numa peça que não vai ser uma bolinha, vai ser uma peça engastada. Então, o mesmo pilar de 1,5 m, ok? Só que esse pilar, ele não vai ser rotulado no topo e na base. Ele vai ser um pilar engastado no topo e na base, ok? Aqui também o gráfico, ó, aqui o engaste aqui, né, aquelas linhas na diagonal ali, tá? E o que a gente vê aqui, ó, como foi feito esse engaste, na prática foi uma chapa que foi colocada ali, ó, e pinado em cima e embaixo, ok? Agora é o engaste, tá? Aplicou a carga. Agora a gente vê que a curva dele é assim, ó. Ele é uma curva que vem e volta, ó. Ele é como se tivesse um bulbo ali no meio, tá? Então essa é uma diferença que a gente tem, ok? Outra situação, ele estava resistindo um pouco menos que 3 toneladas rotulado. Como que vai ser essa peça agora que ela está engastada? Primeira coisa que nossa esbelteza reduziu por estar engastado. Okay? Tem um coeficiente que vai reduzir essa carga, essa esbelteza efetiva, tá? Mas ele gerou essa curva aqui, tá? Ok? Aplicou a curva. A questão é, dependendo do caso, esse pilar pode ter continuado esbelto ou não. Ele pode ter virado tanto por elástico ou por plastificado, tá? Porque vai depender da curva. Se fizesse ele, ó, o que aconteceu? Que como eu engastei ele, eu consegui fazer com que ele voltasse a ser como se fosse um pilar intermediário. Eu vejo que a curva dele aqui, ó, que a curva do pilar intermediário são similares, tá? Tem uma diferença? Tem. O pilar intermediário é um pouquinho mais fraco. Por quê? Porque o pilar intermediário ele tem 87 de altura. Esse aqui tem 1,5 m, mas como ele é engastado, é como se fosse de 75. Então, esse aqui é um de 87 de altura, esse aqui é 75 de altura. Ele tem uma grande resistência por ser de 75, tá? Mas a curva é bem similar. Entendido? Então, aço, como é que ele vai falhar? O aço vai falhar porque a gente vai comprimir ele a ponto, em algum ponto vai comprimir, tá? Se for um cabo, ele só pode arrebentar, aí é um caso específico que o aço pode arrebentar, tá? Mas é um caso bem raro, né? Porque geralmente é um cálculo muito simples, é muito raro na engenharia realmente errar nesse cálculo. Agora, o aço na compressão,
ou na flexão, tá? Ele vai tender ao quê? Ou no cisalhamento também, né? Porque cisalhamento é uma forma de compressão e tração alternados. Ele vai tender a flambar em algum ponto, ok? E para ele não flambar, a gente aumenta a espessura e paga um peso maior, ok? Essa é a principal questão. Inclusive, se eu colocar uma espessura maior, você pode flambar de novo, tá? Você sempre tem as três principais questões, que na flexão é flambagem lateral da alma, da mesa ou por torção. FLA, FLM, FLT, ok? Esses são os mecanismos de falha. Se fosse um pilar comprimido, seria a mesma coisa. Ele poderia flambar tanto, se eu pensar um pilar comprimido, por exemplo, ele poderia flambar tanto a mesa, quanto a alma, quanto o global. Ele poderia dobrar o global, tá? E qualquer peça de concreto armado. Ah, mas eu não tenho um pilar I. Vamos pensar que eu vou trabalhar com um perfil U enrijecido, por exemplo, tá? Um perfil enrijecido aqui, ó. Ele pode, essa alma aqui pode dobrar para o lado, ok? Essa alma aqui pode subir, e essa aqui pode descer ou subir também, tá? E essa dobrinha pode flambar para o lado também, ok? Então, quando eu vou pensar numa peça metálica, a questão é, eu trabalho com chapas finas. Isso aqui tem 2 milímetros, tá? E é um perfil normal de ser utilizado aí em obras, tipo galpões, por exemplo, tá? Mas a questão é, esse perfil aqui, ó, qualquer ponto que eu vou pensar no meu perfil, pode sofrer uma flexão. Desde que naquele ponto tenha uma compressão, ele pode flambar localmente, ou claro, meu pilar inteiro, minha peça inteira pode dobrar para o lado, ok? Antes de atingir a resistência. E a questão é, se você gerar um travamento nela, se você gerar um outro mecanismo para a peça não falhar, você vai garantir uma resistência muito maior, ok? Por exemplo, aqui a gente tem um outro perfil, ó. Só que esse perfil aqui, ó, é uma chapa mais grossa. Esse perfil tem muito menos chance de falha na flambagem local. Por quê? Porque a mesa, ó, a mesa dele aqui é muito mais grossa, ok? Tu vê que é uma espessura, o dobro de espessura mais até, e a alma dele é muito mais grossa, tá? Na verdade é a mesma espessura total porque é um perfil dobrado. Mas a questão é, esse perfil aqui, ele é mais pesado, mas ele tem um risco de flambagem local muito menor. Só que como ele não é enrijecido, ele acaba tendo um raio de geração, uma inércia nesse eixo aqui, ó, comparativo ao peso, menor. Então, ele é um comparativo ao volume dele, né? Então, consequentemente, esse perfil vai estar mais suscetível à flambagem local, à flambagem global, né? Pode flambar local, então na compressão ele não seria tão eficiente, porque ele poderia flambar local. Ok? Essa que é a questão principal, tá? E qualquer perfil, trabalhar com perfil cartola. O perfil cartola está aqui, ó. Tá? Ele pode essa mesinha dobrar, esse perfil dobrar, essa parte dobrar, essa parte dobrar, essa parte dobrar ou essa parte dobrar. Qualquer parte da peça que pode estar comprimida pode dobrar. Entendido? Essa que é a questão principal que a gente vai pensar no aço, ok? E outra coisa, flambagem lateral por torção. No vídeo foi demonstrada uma viga aí, tá? Existe uma maneira de eliminar totalmente flambagem lateral por torção? Existe, tá? Daí uma boa notícia, existe, tá? Como a gente vai fazer isso? Basicamente, vamos pensar essa peça aqui, tá? Isso aqui é o mais fácil, na verdade, ser a régua, só que eu perdi uma régua, não tenho mais régua, tá? Vamos pensar aqui, ó, tá? Eu tenho essa peça aqui, tá? O que vai acontecer com flambagem lateral por torção? Essa parte comprimida vai para o lado. Ok? Então o que vai acontecer sempre na flambagem lateral por torção é que a peça vai sempre tender a deitar para o lado. Como que eu faço? Ou pode deitar para o lado, para cá ou para cá. Como que eu faço para minha peça não deitar? Eu já armo ela deitada. Ah, mas vai perder resistência. Sim, vai. Por isso que a gente arma ela de pé, tá? Mas se realmente for um problema muito grave, flambagem lateral por torção, a gente deixa ela deitada, ok? Porque deitada ela não tem risco de deitar mais, porque ela já está deitada, ela vai deitar mais de novo. Se ela deitar de novo, ela fica de pé, e daí ela vai querer deitar, não funciona, tá? Então, quando a gente deixa a peça já com o menor raio de geração, menor altura, no caso, perpendicular ao momento, ou seja, se ela está sofrendo um momento no eixo menor, não é problema. Ou, tem uma outra solução também, para não sofrer flambagem lateral por torção, é trabalhar com uma peça que não tem lado como deitar. Um tubo, ok? Então, um tubo redondo, como é que ele vai deitar? Ele deitou, ele continua na mesma seção, então não importa, ok? Essa é a questão principal. Agora, se você está com a peça alta, e quanto mais alto, mais fácil é ela querer deitar, tá? Essa é a questão principal, e essa é a questão principal que pode ocasionar flambagem lateral por torção, tá? Só que flambagem lateral por torção a gente consegue eliminar, fazendo isso aí que vai sacrificar a resistência. Agora, flambagem local da alma, só aumentando a espessura, que gasta um peso muito maior, mas ainda assim, ela pode falhar mais cedo ou mais tarde, tá? Porque a questão é você aumentar a carga, aumentar a carga, uma hora vai chegar no limite que vai fazer aquela espessura falhar. Flambagem local da mesa é a mesma coisa e compressão é a mesma coisa. Você aplicar carga, aplicar carga, aplicar carga, até que algum ponto da peça vai flambar e aí falha. Entendido? Mas por enquanto é isso. Até a próxima.